parar de falar dos outros, vamos falar de proposta, então. Nós temos que estabelecer o nosso ponto de partida em algum lugar. Eu acho que os políticos genéricos, inclusive os nossos concorrentes no campo da direita, vêm com um discurso muito genérico, em que eles querem agradar a todo mundo ao mesmo tempo. A gente não tá com esse objetivo, a gente quer firmar pé pra pessoa saber, eles vieram dali. De quem somos nós? Nós somos uma direita que finca o pé na geração Z, em parte da geração millennial, e que sabe quais são as dores dessa geração, e que representa, junto com essa geração, uma série de propostas. A partir desse ponto de partida, a gente vai convencer as outras gerações. Os nossos concorrentes, eles querem falar pra todo mundo ao mesmo tempo. E eu acho que isso não é muito legal, não é bacana, e acho que até é falso. Então, a nossa abordagem, ela será diferente porque nós sabemos de onde nós partimos e nós sabemos onde a gente quer chegar. Os outros não. Os outros, eles vão ouvir os marqueteiros e diminuir sua rejeição e aumentar a adesão com um público mais aberto. Que é o que todos eles fazem. Por isso que quando você vê eles falando, você não vê muita verdade, porque eles estão seguindo pesquisa. Renan, qual é a prioridade do partido em relação a estados? Porque o MBL tem grande força no estado de São Paulo, mas em relação a uma eleição de presidente, você naturalmente tende a querer afetar todos os estados, uma questão nacional. Como vai ser esse planejamento para difundir o pensamento em todos os estados, em todas as unidades da federação, não só em São Paulo? Claramente vocês têm muita força. Rodar o Brasil e criar liderança nos outros estados, isso já vem acontecendo, a gente já vem passando por um processo de expansão bem acelerado. Nós, por exemplo, em Salvador elegemos um vereador que foi o quinto mais votado da cidade, com uma votação bem alta para Salvador, que já vem se tornando uma das principais lideranças da política baiana, que é o Sandro Filho, um rapaz muito jovem, mesma coisa no Rio Grande do Norte. Estamos com uma liderança novíssima agora em Pernambuco. Ou seja, nós estamos plantando lideranças novas nos outros estados. Essa expansão vem acontecendo muito forte para o Sul e para o Nordeste. Há uma necessidade de expansão agora para o Centro-Oeste, que é uma coisa que a gente está focando. Mas eu creio que uma candidatura nacional vai justamente fomentar o florescimento dessas novas lideranças. Esse alerta que você faz para uma espécie de despaulitização do grupo, a gente já se fez e a gente tem noção desse problema, mas a gente está muito confiante que a gente já plantou as sementes da resposta. E as últimas eleições em 24 já foram nessa linha, e 26 acho que é a consolidação de um movimento que será cada vez mais nacional. Em relação a essas lideranças estaduais, porque o MBL criou algumas personalidades que são muito fortes por si só, como por exemplo Kim Kataguiri, o Arthur Duval, a própria Amanda Bettorazzo. Como manter essas lideranças no partido, alinhadas sempre, e não acaba que elas iriam naturalmente buscar uma individualização, né, da carreira delas. Como manter elas juntas até o final? Olha, essa aqui é a pergunta de $1 bilhão. Se eu te contar, eu teria que te matar. Brincadeira. Mas é que assim, justamente é o que os nossos adversários não conseguem fazer. Se a gente reparar, por exemplo, o Partido Novo tem uma estrutura, e ele não conseguiu manter uma unidade programática no partido, uma lealdade à marca. Não, todo mundo no Partido Novo hoje é bolsonarista, salvo raríssimas exceções. Os partidos centrão, mesmíssima coisa, um conjunto de projetos pessoais. A pergunta, ela é boa porque, como um grupo dissidente, que não é majoritário, a despeito de todas as pressões que ele sofre, ele consegue manter uma unidade, por mais que a gente tenha defecções, traições e tal. Esse é o segredo. Eu digo assim, resolução, formação, inteligência, criatividade, produção cultural, criação, por exemplo, da revista Valete, que a gente vai criando ideias novas. Uma coisa que é muito louca, a criação, vamos dizer, do nosso material sobre segurança pública, e a curiosidade que a gente teve sobre o Cruzeiro do Neymar, que aconteceu no final de 2023, em que ele levou uma série de artistas bizarros, e o próprio Oruan, nos fez conhecer o Oruan. Do Oruan a gente começou a falar sobre cultura de favela. Disso a gente foi desenvolvendo as nossas teorias sobre a formação de uma superestrutura cultural. Isso foi publicado na nossa revista. E eu falava nas lives. Disso a Amanda ganha a eleição em 24, entra com a lei anti-Oruan. E ao longo do ano de 2025 o Oruan acaba basicamente caindo na nossa armadilha, começa a responder, começa a se tornar cada vez mais notável como figura política, começa a cometer erros, a polícia pega, o Oruan tá preso. Quando a gente faz esse ciclo em que a gente pauta a agenda e o nosso grupo se sente parte de algo muito forte, muito original, o grupo faz sentido. Faz sentido você fazer parte dessa identidade. E a gente tem que cada vez mais ser isso. E uma coisa muito boa que tá acontecendo é que dessa vez até os políticos de fora estão nos imitando, e eu não quero parecer arrogante, é só pegar uma timeline. Os primeiros a falar no Brasil sobre o Bukele, nós mandamos o Renato Batista, uma liderança nossa, para El Salvador para conhecer, publicamos revistas, artigos, gravamos vídeos sobre o caso de El Salvador. Depois os primeiros a falar em direito penal do inimigo, a ideia de tratar as organizações criminosas que nós temos no Brasil, as facções, como organizações terroristas, no sentido de ficarem desprovidos daquilo que a gente chama de direito penal convencional, aplicar contra eles o direito penal de terceira velocidade, que é o direito penal do inimigo do Guinter e Abacus. Os primeiros a falar nesses termos, ocupação, terror e tal, fomos nós. E aí, de repente, por uma epifania, todos os outros pré-candidatos à presidência, tirando os da esquerda, começaram a falar do assunto. É o Ratinho, é o Caiado, é o Zema, já vou ver o Tarcísio, é questão de tempo. E eu fico feliz, porque eles estão sendo pautados por nós,
E uma coisa que eu falo pros espectadores aí é, cada vez mais nós veremos isso acontecer. Nós somos o grupo mais criativo, nós somos o único que está publicando todo mês propostas, textos, artigos, temos equipe de pesquisa, temos, enfim, algo que eles não têm, que gera uma identidade única. O que vai restar para os nossos adversários vai ser copiar. E aí, cara, aí o jogo segue, aí vamos ver quem é melhor. Vamos então falar sobre os pré-candidatos, então, a presidente. Como o senhor já está vendo como um possível pré-candidato esses nomes, como Tarcísio, Ratinho e o próprio presidente Lula? Como você avalia esse cenário? O Lula, ele, por enquanto, ele está forte. Houve uma pressão deflacionária, por mais que o nome seja engraçado, soe até incoerente, mas houve realmente uma deflação em preços dos alimentos. Houve também uma queda na pobreza extrema, e aí esse é o eleitor dele, então ele recuperou a popularidade com esse eleitor, e o Lula está, por enquanto, nas pesquisas, uma trajetória de lenta recuperação da própria popularidade, também puxada pelos erros monumentais cometidos pela família Bolsonaro, agora com essa história de Trump e tal. A estratégia, por enquanto, não pareceu valer a pena. Então o Lula aí parece forte no jogo, ainda que o Lula seja, a meu ver, uma reeleição do Lula, né? Eu coloco assim, o Lula sempre entra numa eleição como favorito, infelizmente. Uma reeleição do Lula significa a implosão do Pacto de 88, uma gigantesca crise contratada já para 2027, porque é um governo que não vai fazer as reformas necessárias para resolver o orçamento, é um governo que vai comprar a crise e vai comprar a treta. Então tem uma questão civilizacional em derrotar o Lula. Tarcísio é o nome que o Bolsonaro vai querer lançar. Cometeu um erro muito grande, querendo arrumar briga com o Xandão, dado porque o Xandão era um dos fiadores da candidatura do Tarcísio, ele nunca vai admitir, mas todo mundo sabe que é. Ele tem que pedir, inclusive pedir apoio do Tarcísio para ser candidato. Ele viria numa chapa com o Ciro Nogueira de vice, o Ciro Nogueira que é o grande articulador dessa candidatura. Se ele não vier candidato, o candidato número 2 se chama Ratinho Júnior, que vem construído com o Kassab essa opção e aguardando qualquer falha, qualquer erro da construção Tarcísio para ser o principal nome. Porém, se nesse cenário o Ratinho é candidato, aí nem o Zema nem o Caiado precisam estar fechados no plano, e aí você terá mais candidatos. E aí entraria o Zema, que pra mim é um sujeito insosso, vai ficar puxando o saco do Bolsonaro durante toda a eleição, e o Caiado, que pra mim, desses governadores todos, ele é o melhor, ele foi o melhor, ele tem mais números, mais história também, pessoal, pra trazer. Ele seria ali, a meu ver, tá? Agora falando mais como analista do que como concorrente deles, o candidato mais interessante, ainda que ele seja um sujeito que ao longo da história dele tenha sido fraco e não soube ter protagonismo, nem defender o que deveria ser defendido na hora do aperto, especialmente na pandemia, quando ele, enquanto médico, viu o Bolsonaro fazer o que fazia e ficava puxando o saco do Bolsonaro indo atrás dele em eventos. Falei rápido porque eu queria lembrar todos esses caras, mas acho que tá aí, né? Nossos concorrentes diretos são esses e nós temos mais propostas do que eles, nós somos mais corajosos do que eles, nós somos mais capazes do que eles e aí vamos ver o que vai dar. Então vamos parar de falar dos outros, vamos falar de proposta então. Qual é a proposta principal na questão de segurança pública? Que imagino que o senhor seja um admirador do modelo de trabalho do Bukele, como mencionou lá em El Salvador. Existe alguma chance de adotar alguma medida inspirada nessa administração? Se ganharmos, chances totais. Na verdade, será. Há dois eixos num governo nosso. Um eixo é um eixo ligado ao aumento da competitividade e da produtividade do brasileiro. Por quê? Porque nós somos pobres, nós somos improdutivos e os nossos governantes falam mais em dar auxílio, tipo, tava a Janja levantando um botijão de gás, e menos em fazer com que as pessoas, sei lá, levantem um cheque, levantem alegre, a chave da compra de uma casa nova. O Brasil tá indo num rumo muito ruim e o mundo vai ser muito duro com o Brasil nesse sentido. E do outro lado é a questão da criminalidade. É bizarro o que acontece no Brasil. Então, nessa parte de criminalidade, o que o Bukele fez é naturalmente uma inspiração. A gente tá falando do país que foi transformado aqui no hemisfério ocidental no mais seguro e era um dos mais inseguros. Ele aplicou, em resumo, o direito penal do inimigo contra as facções criminosas que haviam ali, que faziam essa ocupação territorial, fez um grande presídio, alterou as leis, mantém o país num estado ali de emergência, que é renovado mensalmente, alterou a Constituição do país para permitir isso e foi recompensado eleitoralmente com uma vitória cachapante nas últimas eleições dele e do partido dele. Nós precisamos fazer isso entendendo o contexto brasileiro, que é um território muito maior que o de El Salvador e que tem inimigos que também são muito maiores, muito mais ricos do que as quadrilhas de El Salvador. Um exemplo, você não vai conseguir resolver a questão carioca só utilizando a polícia do Rio de Janeiro para se infiltrar nas favelas, destruir o Comando Vermelho e as outras facções. Você tem que, ao mesmo tempo, estar na fronteira do Paraná, evitando a entrada de mais droga. Mesma coisa na fronteira do Mato Grosso do Sul. Então a gente vai ter que ter Polícia Federal atuando, Forças Armadas. Um exemplo muito importante, a aeronáutica vai ser essencial nesse processo todo. E, ao mesmo tempo, toda a ocupação que é feita de uma favela por parte dos militares brasileiros tem que ser acompanhada por uma mudança logística naquela área para impedir que novos bandidos se insiram ali e também por uma ocupação ideológica do Estado brasileiro. A gente está falando em suprimir a liderança que o crime exerce nos corações e mentes das pessoas, instalando escolas,
programas profissionalizantes, escolas, no caso, militarizadas, e aí enfrentando um problema que é um problema que ninguém gosta de falar. Ninguém gosta de falar. A mão de obra do crime organizado ela é muito específica. São meninos pobres, oriundos dessas periferias, pardos e negros, filhos de famílias destruídas. Tem um estudo da FGV de 2007 que mostra que os rapazes que entram no crime organizado, que cometem crimes violentos em geral, eles, na maioria deles, caso mais de 70%, são filhos de família sem presença paterna. Esses garotos precisam de Estado forte, de lei forte, mas ao mesmo tempo de cuidado, de amparo e de exemplo. Então tem que ter escolas fortes em que esses meninos vão ter orientação no dia a dia. Evitar que esse garoto entre na indústria do crime é acabar com essa mão de obra de reposição, essa força de reposição que o crime utiliza para matar e morrer em nome dele. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!